Olha só, de um lado, uma proposta de cessar fogo, do outro, uma recusa total. E bem no meio disto tudo, um conflito no Oriente Médio que está esquentando e ameaça sair do controle. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na crescente tensão entre o Irã e os Estados Unidos, um impasse que parece ficar mais sério a cada dia. Para a gente entender essa confusão toda, vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente olha para essa faísca mais recente, a rejeição do cessar-fogo. Depois, vamos ver como as palavras de um lado não batem com as do outro. E, claro, o que cada um realmente quer para que a paz aconteça. E, por fim, porque o mundo inteiro está de olho nisso, segurando a respiração. Então, vamos direto ao ponto. A tensão toda esquentou de vez quando o Irã disse um não bem claro para uma proposta de cessar ao fogo que veio dos Estados Unidos. Eles chegaram a chamar a proposta de ilógica, o que, na prática, deixa a porta escancarada para mais conflito. E aqui está o pulo do gato. Para Teherã, não se trata de dar só uma pausa na briga. Fontes de lá estão dizendo que os ataques só vão parar quando eles alcançarem os seus objetivos estratégicos. Agora, o que são esses objetivos? Pode ser qualquer coisa, né? Desde garantir mais influência na região até conseguir vantagens econômicas. Ou seja, eles não estão com pressa. É um jogo de longo prazo. Beleza, agora vamos sair do campo de batalha e entrar no campo da diplomacia. E aqui a coisa fica ainda mais complicada, sabe? As mensagens que vêm de Washington e de Teherã são completamente diferentes. É um desencontro total de informações. Olha só o que vinha do lado americano. O presidente Trump estava pintando um cenário super otimista. Ele chegou a dizer que estavam rolando conversas produtivas e que o Irã já tinha até concordado em nunca ter armas nucleares. Uma declaração, bem, bombástica, né? E que, claro, não ia ficar sem resposta. Pois é, a resposta de Teherã veio logo em seguida e veio com os dois pés no peito. O presidente do parlamento iraniano não economizou nas palavras. Ele chamou as falas de Trump de fake news e ainda acusou os Estados Unidos de tentar manipular os mercados mundiais, especialmente o de petróleo. E, curiosamente, o preço do petróleo caiu logo depois disso. E aqui a gente vê um impasse, sabe? Preto no branco. De um lado, os Estados Unidos falando que tem conversa rolando, que tem até um plano de 15 pontos na mesa. Do outro lado, o Irã nega tudo, diz que não tem conversa nenhuma e que esse tal plano é irracional. O resultado? O mundo assiste a duas versões completamente opostas da mesma história. Ok, então, chega de palavras. Como é que essa tensão toda se parece na vida real, no campo de batalha? A escalada militar é bem real e está acontecendo em vários frentes, em vários lugares da região, envolvendo um monte de gente. E quando a gente olha para o que está acontecendo em terra e no mar, a situação é explosiva. O Comando Central dos Estados Unidos está atacando a infraestrutura iraniana. Ao mesmo tempo, Israel, que é um grande aliado americano, expande suas operações no Líbano, aumentando a pressão sobre grupos aliados do Irã. Para complicar ainda mais, um projétil cai perto de uma usina nuclear iraniana e mísseis atingem Israel. E, para fechar, o Pentágono já deixou milhares de soldados de prontidão. Cada movimento parece ser um passo a mais para um conflito generalizado. Mas olha que interessante, mesmo dizendo não para o cessar-fogo, o Irã não fechou a porta para a paz por completo. Só que eles colocaram na mesa uma lista de exigências. E são exigências bem específicas e que, pelo jeito, não são negociáveis. Então, o que o Irã quer, afinal? Segundo a mídia estatal de lá, a lista é longa. Eles não querem só o fim dos ataques. Querem garantias de que não vai ter outra guerra no futuro, querem indenização pelos danos e, aqui vem o ponto-chave, querem o reconhecimento da soberania deles sobre o estratégico Estreito de Hormuz. Basicamente, não é só um pedido para parar de brigar, é um pedido para redesenhar o poder na região. E claro, esse conflito não está acontecendo numa bolha, né? Vamos dar um passo para trás agora para ver como a comunidade internacional está reagindo. Porque as consequências já estão batendo na porta de todo mundo, desde a crise humanitária até os abalos na economia. Para começar, o custo humano é simplesmente devastador. O Papa Francisco fez um apelo pela paz e trouxe um número que choca. Mais de 1 milhão de pessoas já tiveram que abandonar suas casas por causa da violência, que, nas palavras dele, está piorando cada vez mais. E essa preocupação é compartilhada no mais alto nível. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, deu um aviso muito sério, descrevendo a guerra como fora de controle e alertando que o mundo está encarando o risco de um sofrimento humano ainda maior e um choque econômico global. E não é só a ONU que está preocupada, não. O alerta é global. A Rússia, por exemplo, está avisando que pode rolar uma crise de refugiados com milhões de pessoas. O Papa fala em aumento do ódio.
Ou seja, de vários cantos do planeta, o recado é o mesmo. A situação está chegando num ponto muito perigoso. E essas ondas de choque chegam até na política interna dos Estados Unidos. Uma pesquisa da Reuters/Ipsos mostrou que a aprovação do presidente Trump caiu 4 pontos percentuais em apenas uma semana. Com os preços dos combustíveis subindo e o apoio à guerra diminuindo, o custo político do conflito está ficando bem claro. E essa falta de apoio fica ainda mais nítida quando a gente olha os números sobre as ações militares. A mesma pesquisa mostrou que 61% das pessoas desaprovam os ataques americanos no Irão. Só 35% aprovam. Isso mostra que existe uma distância bem grande entre a política do governo e o que a opinião pública pensa. E tudo isso nos leva a uma pergunta que fica no ar, né? De um lado, a diplomacia parece travada. Do outro, as exigências são altíssimas e a ação militar não para de crescer. Será que ainda existe um caminho para evitar que esse conflito se torne algo ainda maior e mais desastroso? A questão agora é se essa saída ainda existe antes que a situação saia de vez do controle.